Um conceito essencial no estudo do escoamento superficial é o conceito de hidrograma. Então, o que vem a ser um hidrograma? Um hidrograma é uma representação gráfica da variação da vazão com o tempo. Então, a gente vai ter aqui vazão contra tempo, e isso caracteriza-se um hidrograma. Nós vamos ter no hidrograma um ramo em que há a ascensão do hidrograma, ou seja, o aumento gradativo das vazões, e um outro ramo em que nós temos aqui a redução da vazão com o tempo, que é chamado de curva de recessão, tá certo? E essa vazão que está passando aqui nessa seção fluvial, onde nós observamos esse hidrograma, uma parcela dessa vazão é associada ao escoamento superficial direto, ou runoff superficial, e outra parcela do escoamento é devida ao escoamento de base, ou seja, a parcela do escoamento oriunda do aquífero freático que alimenta o rio, como nós já observamos. Então, um hidrograma clássico, esse aqui é o hidrograma das vazões mensais, né? O hidrograma aqui que está variando aqui no conjunto dos meses do ano, para uma região mais úmida. Você vai observar aqui esses momentos aqui de vazões mais elevadas, que é exatamente o período úmido, o período chuvoso dessa região, e depois disso nós vamos ter aqui a famosa curva de recessão, né, que é exatamente quando nós vamos ter basicamente o escoamento do rio vai se dar devido ao escoamento de base, aquele escoamento oriundo do aquífero. Observamos aqui que tem aqui uma espécie de decaimento exponencial durante essa curva de recessão aqui do período seco. Observa-se aqui também que esse rio é um rio perene, né? Em função de nós termos aqui vazões, a vazão mínima aqui é maior do que zero, ou seja, o rio nunca seca, então ele é um rio perene. Para ser um rio intermitente, essa vazão aqui, durante esse período mais seco, teria que ser zero, né? Então, são características do nosso hidrograma. Então, aqui para um exemplo do hidrograma no Ceará e de um rio intermitente, é exatamente o rio Jaguaribe, na seção de Iguatu. Nós temos aqui, né, a bacia do Jaguaribe, nesse ponto tem em torno de 20 mil quilômetros quadrados, e nós observamos aqui nos meses de agosto, setembro e outubro a vazão igual a zero. Então, a vazão no ano chega à ordem de grandeza no mês de abril a 130 metros cúbicos por segundo, e no mês de setembro, e agosto, setembro e outubro, essa vazão média de longo prazo é zero. Aqui é a mesma hidrógrafa para o ano de 2008. Então, em 2008, aqui são os dias, vazões em metros cúbicos por segundo, tanto aqui quanto aqui, e aqui a gente tem os dias, os dias julianos, no calendário juliano. Então, a gente observa que nesse período aqui do ano acontecem as vazões máximas e depois mínimas. A vazão diária aqui, máxima diária durante esse ano, chegou a 800 metros cúbicos por segundo, e a vazão mínima chegou a zero. Então, isso mostra exatamente a significativa variabilidade sazonal, né, onde a gente tem estações onde a gente são secas e estações úmidas. Aqui, média de longo prazo, e aqui um ano específico, que nesse caso específico foi o ano de 2008. Então, esse aqui também é um hidrograma das vazões médias anuais. Então, aqui são as médias anuais, na mesma seção do Jaguaribe, aqui são os anos, e aqui é a vazão em metro cúbico por segundo. Então, a gente, além daquela variabilidade sazonal, nós também observamos nesse gráfico, nesse hidrograma, a grande variabilidade interanual, onde nós temos vazões aqui da ordem de grandeza de 230 metros cúbicos por segundo, e anos onde a gente vai ter vazão zero, né? 58, aqui também nesse 2003, nós vamos ter vazões zero chegando no rio. Então, uma pronunciada variabilidade interanual. Esses hidrogramas, eles podem ser influenciados por fatores naturais ou devido à ação do homem. Um exemplo disso é a existência, por exemplo, de bacias rurais e bacias urbanas se comportando de forma diferente. As bacias urbanas, a gente vai ter aqui um pico mais cedo, porque o tempo de concentração dessa bacia diminuiu, e volumes mais elevados em função da infiltração, mais elevados do que as bacias rurais. Aqui é um exemplo de você ter aqui um hidrograma natural e depois você construir um reservatório. Então, esse reservatório ele vai armazenar essa água do período mais úmido, né, onde você vai ter aqui vazões mais elevadas, e depois liberar essas águas no período mais seco, modificando também a forma do hidrograma.
Aqui é em função da distribuição de precipitação, né? Se você distribui de forma mais uniforme, vai ter um hidrograma diferente do que você ter um hietograma aqui mais concentrado. E aqui é a forma da bacia. Quando a bacia é mais circular, a tendência dela é ter picos mais elevados e você tem um tempo de concentração menor e mais cedo vai acontecer esse pico do que bacias mais alongadas. Então, características fisiográficas ou então a ação do homem pode modificar a forma de ocorrência destes hidrogramas. Um ponto importante que a gente vai sempre analisar também é que muitas vezes é necessário que a gente faça a divisão do que é o escoamento superficial direto do escoamento subterrâneo. Aqui é um exemplo de um hidrograma, a gente vai ter aqui o hietograma da chuva e o hidrograma das vazões. Aqui a chuva acontece e produziu esse hidrograma. Antes de acontecer a chuva, tinha aquela curva de recessão. A partir desse ponto aqui já começa a ter escoamento superficial direto associado a essa precipitação. Então essa precipitação está gerando esse escoamento superficial direto e também uma parcela dessa precipitação infiltrou e alimentou o aquífero, aumentando depois o escoamento de base do hidrograma. Então o hidrograma é uma resposta que a bacia oferece a essa solicitação que é dada aqui pela chuva e pelo hietograma. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, dada aquela chuva, uma parcela dessa chuva vai se tornar a precipitação efetiva. Essa parcela da chuva que se torna precipitação efetiva, ou seja, escoamento superficial direto, é exatamente essa parcela aqui do volume do hidrograma aqui devido ao escoamento superficial direto. Então, esse volume, essa precipitação efetiva vezes a área da bacia, é exatamente o volume de água que escoou, que aqui está sendo representado.